Hoje eu vou responder duas das perguntas mais feitas aqui no canal. Duas dúvidas que aparecem toda semana nos comentários, no direct, nas mensagens e que, quando resolvidas juntas, mudam completamente a forma como você pedala nas subidas. A primeira é: como treinar para subir melhor de bike? E a segunda é: qual marcha usar na subida? E eu vou responder as duas de forma completa, profunda e na sequência certa, porque elas estão muito mais conectadas do que parecem. Antes de continuar, já comenta aqui embaixo qual das duas dúvidas é a sua maior hoje: marcha ou treino? Escreve aí, porque isso me ajuda a entender o que o canal precisa produzir nas próximas semanas. Vamos começar pelo treino, porque sem treino certo, não existe marcha no mundo que vai te salvar numa subida longa. E quando eu falo em treinar para subir melhor, eu não estou falando em sair pedalando mais, em aumentar o volume de qualquer jeito, em subir toda a rampa que aparecer na frente na raça e no sofrimento. Eu estou falando em treino inteligente, periodizado, específico e progressivo. Esse é o único tipo de treino que gera resultado real e duradouro. Todo o resto é ilusão de progresso. O primeiro pilar do treino para subidas é a base aeróbica, e eu sei que eu já falei sobre isso antes, mas vou aprofundar aqui porque é tão importante que não tem como falar demais. A base aeróbica é construída com volume de pedalada em intensidade moderada, o que chamamos de zona 2, que é aquela intensidade onde você consegue falar frases completas com alguma dificuldade, mas sem precisar parar. Parece fácil demais para funcionar, mas é exatamente aí que acontece a adaptação mais profunda do organismo. Nessa intensidade, seu corpo desenvolve novas mitocôndrias nas células musculares, aumenta a densidade de capilares nos músculos, melhora a capacidade de oxidar gordura como combustível e eleva progressivamente o seu limiar aeróbico. Tudo isso significa que, com o tempo, você consegue manter uma intensidade mais alta por muito mais tempo, sem entrar em colapso. Para construir base aeróbica de verdade, você precisa de pelo menos 2 saídas longas por semana em zona 2, com duração entre 90 minutos e 3 horas, dependendo do seu nível atual. Sem essa base, qualquer outro treino vai ter eficiência reduzida. É a fundação de tudo. O segundo pilar é o treino de limiar, que é o trabalho feito na intensidade onde seu corpo está no limite entre o esforço aeróbico e o anaeróbico, a famosa zona 3 e zona 4. Esse tipo de treino eleva o seu FTP, que é a potência funcional máxima que você consegue sustentar por 1 hora. E nas subidas longas, é exatamente o FTP que determina o quanto você consegue subir com consistência, sem explodir. O treino de limiar é feito em séries, geralmente de 8 a 20 minutos, em intensidade controlada e constante, com pausas de recuperação ativa entre elas. Por exemplo, 3 séries de 12 minutos em zona 4, com 6 minutos de recuperação entre elas. Parece simples no papel, mas na execução é um dos treinos mais desafiadores que existem no ciclismo, porque exige controle absoluto de intensidade e muita disciplina para não acelerar demais logo no início de cada série. O terceiro pilar, e esse aqui é específico para subidas, é o treino de força em rampa. Esse treino consiste em subir uma inclinação moderada a intensa com cadência baixa, entre 50 e 65 rotações por minuto, numa marcha mais pesada do que você normalmente usaria, mantendo o esforço por blocos de 4 a 8 minutos. O objetivo é recrutar as fibras musculares de forma profunda, desenvolver força específica para a subida e treinar o sistema neuromuscular a aplicar mais torque por pedalada. É um treino que dói muito, que exige que os joelhos estejam saudáveis e que deve ser introduzido de forma gradual, mas que, quando feito corretamente e com regularidade, transforma completamente a potência nas subidas. Depois de 6 a 8 semanas desse treino, você vai notar que sobe com muito mais facilidade numa marcha mais leve, porque sua capacidade de gerar força aumentou. O quarto pilar é o treino de subidas repetidas, que funciona de forma parecida com o treino intervalado, mas executado especificamente em rampa.
Você escolhe uma subida de 2 a 4 minutos de duração em intensidade alta, sobe forte, desce pedalando leve para recuperar e repete de 6 a 10 vezes, dependendo do seu nível. Esse treino desenvolve a capacidade de repetir esforços intensos em subida sem perder rendimento entre as repetições, o que é fundamental para treinos em grupo, para provas com subidas múltiplas e para qualquer situação onde você precisa atacar ou manter ritmo alto em rampa várias vezes no mesmo dia. E aqui eu preciso pausar para falar sobre algo que potencializa todos esses treinos de forma significativa e que você precisa conhecer se ainda não conhece. Estou falando da beterraba em pó, que já virou parte da rotina de muitos ciclistas sérios e que tem respaldo científico sólido, publicado nas principais revistas de medicina esportiva do mundo. A beterraba em pó é rica em nitrato inorgânico, uma substância que seu organismo converte em óxido nítrico, e o óxido nítrico tem um efeito direto e comprovado na vasodilatação, ou seja, ele faz os vasos sanguíneos se abrirem mais, melhorando a circulação, aumentando a entrega de oxigênio nos músculos ativos e reduzindo o custo de oxigênio do exercício de forma mensurável. Na prática, isso significa que você produz mais potência com menos gasto energético, que você retarda a fadiga muscular e que você se recupera mais rápido entre os esforços. Para quem faz treinos de subidas repetidas ou séries de limiar em rampa, esses benefícios são extremamente relevantes. A suplementação com beterraba em pó deve ser feita de 2 a 3 horas antes do treino para dar tempo ao organismo de converter o nitrato em óxido nítrico de forma eficiente. Na descrição desse vídeo você encontra as melhores opções de suplementos de beterraba em pó disponíveis hoje, com diferentes formulações para diferentes objetivos, desde opções mais puras até combinações com cafeína e outros compostos de performance. Olha na descrição, escolhe a sua e começa a usar nos seus treinos de subida. A diferença aparece rápido. Agora, vamos para a segunda grande questão do vídeo de hoje, que é a escolha da marcha nas subidas. E essa é uma dúvida que parece técnica, mas tem uma resposta muito mais estratégica do que a maioria dos ciclistas imagina. A primeira coisa que você precisa entender é que não existe uma marcha certa para todas as subidas. Existe a marcha certa para o seu nível de condicionamento, para o tipo de subida, para o momento do treino e para o objetivo que você quer atingir naquela rampa específica. Quem entende isso, para de copiar a marcha do outro ciclista e começa a pedalar com inteligência. O conceito mais importante para entender a escolha de marcha é a cadência, que é o número de rotações completas do pedal por minuto. A cadência ideal para ciclistas em subidas longas fica geralmente entre 70 e 90 rotações por minuto, mas isso varia bastante dependendo do perfil do ciclista. Ciclistas com maior potência muscular tendem a pedalar em cadências mais baixas, entre 60 e 75, usando marchas mais pesadas e aplicando mais força por pedalada. Ciclistas com maior capacidade aeróbica e menor massa muscular tendem a se sair melhor com cadências mais altas, entre 80 e 95, usando marchas mais leves e girando mais. Nenhum dos dois está errado. O que está errado é usar uma cadência que não é natural para o seu corpo, que sobrecarrega as articulações ou que gasta energia de forma ineficiente. A regra prática mais importante sobre marcha em subida é a seguinte: use a marcha mais leve que ainda permita você manter uma cadência controlada e um esforço sustentável pelo tempo total da subida. Muita gente comete o erro de usar uma marcha pesada demais, porque parece mais forte, mais masculino, mais impressionante. Mas usar marcha pesada demais em subida tem um custo cardiovascular e muscular muito mais alto, drena os estoques de glicogênio mais rápido, sobrecarrega os joelhos e garante que você vai quebrar antes do topo. Soltar a marcha não é fraqueza, é inteligência, é economia, é estratégia de ciclista experiente. Para subidas curtas e explosivas, de até 2 minutos, você pode usar uma marcha um pouco mais pesada e uma cadência um pouco mais baixa, porque o esforço é de curta duração e você pode se permitir ir ao limite sem as consequências de uma subida longa.
Nesse caso, a marcha deve ser pesada o suficiente para gerar potência máxima, mas ainda permitir que você mantenha o controle do movimento sem perder a fluidez da pedalada. Para subidas médias, de 2 a 8 minutos, o ideal é encontrar uma marcha que permita manter a cadência entre 70 e 85 e o esforço em zona 4, ou seja, alta intensidade, mas ainda sustentável, onde você consegue respirar de forma controlada e manter o ritmo constante do início ao fim. Qualquer coisa acima disso e você está indo para o anaeróbico, o que é adequado para ataques, mas não para manter ritmo eficiente numa subida com duração relevante. Para subidas longas, acima de 8-10 minutos, a escolha da marcha precisa ser conservadora no início e ir sendo ajustada conforme o esforço e a inclinação mudam ao longo da rampa. A tendência é começar numa marcha um pouco mais leve do que você acha necessário, manter a cadência próxima de 80 rotações por minuto e só pesar a marcha se sentir que está girando no vazio sem gerar potência. Isso garante que você vai chegar no trecho mais difícil da subida, que geralmente é o final, com energia disponível para manter o ritmo ou até acelerar, o que é o sonho de todo ciclista. Um ponto que poucos falam e que faz enorme diferença é a antecipação das trocas de marcha. Muitos ciclistas trocam a marcha tarde demais, quando já estão sofrendo, quando a cadência já caiu demais e quando o esforço já está nas alturas. A troca de marcha precisa ser antecipada. Quando você percebe que a inclinação vai aumentar, quando você vê a rampa ficando mais íngreme à frente, você troca antes de sentir a dificuldade. Isso evita aquele momento de travamento onde você tenta trocar com carga alta no pedal, o câmbio range, a corrente pula e você perde ritmo, potência e compostura numa fração de segundo. Outro erro clássico é cruzar a corrente, que é usar o prato grande na frente com a maior coroa atrás, ou o prato pequeno na frente com a menor coroa atrás. Isso causa desgaste excessivo na corrente e nas coroas, reduz a eficiência da transmissão e pode causar problemas mecânicos justamente no momento mais crítico. O ideal é sempre trabalhar em combinações que mantenham a corrente o mais alinhada possível, trocando o prato quando necessário para evitar cruzamentos extremos. E para fechar tudo isso de forma prática, deixa eu te dar uma sequência de ação concreta para você aplicar já na sua próxima saída. Primeiro, escolha uma subida que você conhece bem e defina antes de começar qual vai ser sua cadência-alvo e qual vai ser seu esforço-alvo, seja por sensação, seja por frequência cardíaca ou por potência se você tiver medidor. Segundo, entre na subida numa marcha mais leve do que você normalmente usaria e mantenha a cadência-alvo pelo primeiro terço da rampa. Terceiro, no segundo terço, avalie como está o esforço e ajuste a marcha para cima se estiver fácil demais ou para baixo se estiver pesado demais, sempre priorizando manter a cadência. Quarto, no terço final, use tudo que você economizou no início. Acelere a cadência, aumente o esforço, chegue no topo com potência e não no tapa. Repita esse protocolo por 4 semanas e você vai notar uma diferença enorme não só no tempo de subida, mas na forma como você se sente durante e depois da rampa. Se você quer ter um plano de treino completo, com todas as séries descritas aqui, periodizadas de forma correta, com orientações sobre cadência, marcha, nutrição e suplementação integradas em cada semana de treino, confere a descrição desse vídeo. Temos um programa específico para ciclistas que querem transformar suas subidas de verdade, com método, com progressão e com suporte. Não é mais um treino solto que você encontra na internet. É um programa completo que já transformou centenas de ciclistas e que pode transformar você também. Agora, me responde aqui nos comentários, e eu quero muito que você responda, porque isso vai guiar os próximos vídeos do canal. Você já tinha clareza sobre a marcha certa para usar nas suas subidas? Você testa cadências diferentes ou sempre usou a mesma desde que começou a pedalar?
Escreve aqui embaixo sem vergonha, porque a dúvida de um é a dúvida de centenas que estão assistindo esse vídeo calados. Deixa o like se chegou até aqui, compartilha com aquele amigo que vive reclamando das subidas e se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo. Semana que vem tem muito mais e bora pedalar!